Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025. Separei para vocês aqui 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto e logo em seguida um bilhete de alavancagem para vocês, tá galera? Já vai deixando seu like aqui no vídeo para fortalecer o trabalho aqui do Bet Green, tá? Lembrando que quanto mais like esse vídeo tem, mais o YouTube entrega, né? Então seu like é muito importante e quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado ali para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá galera? Vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos aí dessa segunda-feira. A gente vai ter aqui campeonato da Turquia, campeonato italiano, espanhol, inglês, Premier League, né? Campeonato brasileiro, campeonato da Argentina e campeonato chileno, né? Esses aqui são os 8 jogos que eu separei para vocês nessa rodada e eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Especialmente que eu já tô postando o vídeo aí nesse exato momento, 9h11 da manhã, né? Acabou que não tive como postar ontem, mas enfim, para não deixar vocês na mão aí, eu vou estar trazendo vídeo rapidinho aqui para vocês, tá? A gente vai ter aqui o Başakşehir jogando em casa contra o Trabzonspor, né? Que na minha opinião o Trabzonspor acaba sendo favorito aí, não só pela posição na tabela classificatória, mas pelo confronto direto, né? Eu vou mostrar para vocês. Jogo que acontece 2 horas aí, válido pela rodada 13. Na classificação, o Trabzonspor terceiro colocado com 25 pontos, né? Vai fazendo um ótimo início aí de campeonato. E o time da casa aqui, o Başakşehir, está em 12º com 13 pontos, né? Equipe que oscila aí. Tanto é que nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Confronto direto, galera. Confronto direto a gente vai ver aqui o Trabzonspor venceu 4 vezes e empatou uma, né? Então, como eu falei para vocês, Trabzonspor grande favorito aí nesse confronto. Tem um mercado também aqui de ambos marcam, que também eu vejo com bons olhos, tá? Especialmente que o Başakşehir jogando em casa sempre marca gols e o Trabzonspor que está num momento melhor e tem um elenco também superior, tem chance de marcar gol também, né? Então, primeira opção aqui, ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Trabzonspor. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Italiano Série A. A gente vai ter a rodada 12 aqui, jogo entre Torino, que joga em casa, contra o time do Como. 2h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 12. Na classificação a gente vai ver aí o visitante Como está em 7º lugar, 18 pontos, vai fazendo um bom início de campeonato. E o Torino, time da casa aí, em 11º lugar com 14 pontos. Vale ressaltar que o time do Como aí tem a melhor defesa do campeonato junto com a Roma, né? A equipe sofreu apenas 6 gols, né? É uma equipe que tem a defesa bem sólida, porém um ataque, assim, não é grande coisa, né? Mas querendo ou não, tem uma média de 1 gol por partida, né? E do outro lado a gente tem um time da casa aí que é o Torino, que não tem um ataque efetivo, e a defesa mais ou menos, vamos dizer assim, né? A gente vai ver aqui confronto direto, né? Confronto direto, o Como venceu 2 vezes e o Torino venceu 3 vezes. Como vocês podem ver, nos últimos 5 jogos não bateu mais de 2,5 gols, por exemplo, né? Sempre batendo 1 gol, 2 gols. Então, assim, a média aí, vamos botar aí arredondando, é 1 gol por partida, né? Então acredito que o mercado under nesse confronto aqui é a melhor opção. Primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica menos de 3,5 gols na partida, tá? E a segunda opção, fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, 1-0 para o time do Como. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga. A gente vai ter o Espanhol contra o Sevilha. 5 horas da tarde esse jogo bom para gols, tá? Acredito que vai ser um jogo aberto. O Espanhol aí, que é o time da casa, 6º colocado aí com 18 pontos, vem de 2 derrotas seguidas, né? Vale ressaltar isso. E se a gente for pegar os últimos 5 jogos aí, 4 jogos desse bateu 2 gols ou mais, né? Então é uma equipe que marca gol, mas também sofre muitos gols, né? Tanto é que tem 15 gols marcados e 15 gols sofridos. Do outro lado a gente tem o Sevilha também, que tem um ataque efetivo, porém uma defesa bem fraca, né? São 18 gols marcados e 19 gols sofridos aí nesses 12 jogos aí do Sevilha até o momento. A equipe está com 16 pontos, se vencer pega a posição do Espanhol, né? Nessa rodada aí, já que as outras equipes já fizeram 13 jogos, né? Então é jogo importante aí, querendo ou não, confronto direto aí para pegar essa 6ª posição aí pro Sevilha, ou até mesmo o Espanhol aí chegar com a mesma pontuação do Real Betis, que é o 5º colocado. A gente vai ver aqui confronto direto. Confronto direto, o Sevilha venceu 3 vezes e empatou 2, né? E no confronto direto sempre batendo 2 gols ou mais, então acredito que é a melhor opção aqui o mercado de gols, né? Primeira opção aqui, mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1.
Agora vamos aqui para o campeonato inglês, Premier League. Vamos ter o Manchester United jogando em casa contra o Everton, 5 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 12. E a gente vai ver na classificação, galera. A classificação é o seguinte: o Manchester está em 10º lugar com 18 pontos, não perdeu nos últimos 5 jogos, né? Vale ressaltar isso, 2 empates, 3 vitórias. E do outro lado a gente tem o Everton, que está em 13º lugar com 15 pontos, né? 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nesses últimos 5 jogos. O confronto direto aqui, galera, a gente vai dar uma olhada, são 3 vitórias do Manchester e 2 empates nesses últimos 5 jogos, né? Então, querendo ou não aí, eu vejo o favoritismo do Manchester, especialmente jogando em casa, né? Então, primeira opção aqui, casa vence. Se for colocar no bilhete, pega o empate e anula por segurança, né? Especialmente que tá pagando a odd alta, né? 1,87, 1,90. Então, quem quiser uma segurança extra para bilhete, pega o empate e anula ou até mesmo uma dupla hipótese. Mas a princípio a gente vai aí com a dica casa vence e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Manchester. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter aqui Brasileirão Série A completando a rodada 35 e a gente vai ter o Mirassol contra o Ceará, 7 horas da noite esse jogo. Jogo importante aí pro Mirassol, né? O Mirassol vencendo esse jogo aí já garante, né, na verdade, aí, sua classificação para a fase de grupo da Libertadores, né? A equipe vai chegar a 63 com essa possível vitória, né? E o Bahia, por exemplo, que já fez aí seus jogos, vai ter mais 9 para disputar, pode chegar a 65, né? Assim, ainda tem chance matematicamente, né? 9 pontos ainda e tudo mais. Porém, não vai depender só do Bahia, né? O Bahia tem que torcer pro tropeço das outras equipes também. Mas enfim, o Mirassol chegando a 63 pontos aí, dá um passo gigantesco para poder aí garantir sua vaga na Libertadores, né? Na fase de grupo. Na Libertadores já tá garantido, né? Mas na fase de grupo aí, essa vitória já vai ficar aí 90% garantida aí o Mirassol nessa fase de grupo. Do outro lado a gente tem o Ceará aí que vai ter sequência tensa, né? Pega o Mirassol, depois pega, eu acho que Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Então, assim, vai pegar o G4 aí, né? Esses últimos 4 jogos aí do Ceará, situação bem complicada, né? E o Ceará precisa pelo menos aí de um empatezinho, uma vitória para garantir o seu acesso não, sua permanência, né, na Série A. Então, promete ser um grande jogo, mas eu vejo favoritismo do Mirassol, né? A gente vai ver confronto direto aqui, Mirassol venceu 3 vezes, Ceará venceu uma e teve 2 empates, né? Lembrando que no primeiro turno o Mirassol venceu lá no na casa do Ceará por 2-0 e agora jogando em casa tem tudo para vencer novamente, né, o time do Mirassol. Então, primeira opção aqui, casa vence, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Mirassol. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Argentina. A gente vai ter aqui as oitavas de final, né, os playoffs. Vamos ter o Racing Clube contra o River Plate. Promete ser um grande jogo, né? 7h15 da noite esse jogo. E a gente vai ver aqui, né, os últimos 5 jogos do Racing, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do River Plate, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto, o River Plate venceu 3 vezes, o Racing venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, o River Plate costuma levar melhor, mas como agora é playoff, né, oitava de final, é jogo único, tem tudo para ser um grande jogo, né? Primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica casa mais de meio gol, né? Um Racing para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate com gols, tá? Um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui a gente tem campeonato chileno, vamos ter aqui o Nublense contra o Juan Espato, 8 horas da noite esse jogo, válido pela rodada 28, e a gente vai ver, né, o Nublense aí, 10º lugar com 30 pontos, e o Juan Espato com 38 pontos, né, então assim, pela lógica aqui o Juan Espato tem favoritismo, né, só que é aquilo, né, galera, não tem mais chance de conseguir classificação aí o Nublense, bem difícil, o Juan Espato ainda tem uma mínima chance, né, mas é bem complicado, então é jogo aí para cumprir tabela, na minha opinião. Confronto direto aqui a gente vai ver que o Nublense venceu 2 vezes, o Juan Espato venceu 2 e teve um empate, né, então assim, como é jogo aí que não tá valendo tanta coisa assim para as duas equipes, a gente vai pegar aqui o mais de 1,5 gols na partida, que é a primeira opção, e a segunda opção a gente pega aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 por Juan Espato. Agora, nosso último jogo aqui, a gente tem mais um jogo do Brasileirão para completar essa rodada 35, né? Vamos ter o Internacional contra o Santos, 9 horas da noite esse jogo. Jogo complicado para as duas equipes, né? As duas equipes aí, matematicamente, ainda tem chance de ser rebaixado. O Santos, por exemplo, está na zona do rebaixamento. E com isso aí, promete ser um jogo aí quente, tá, galera? Um jogo aí complicado para as duas equipes. Santos, 37 pontos.
o Internacional 40, ou seja, o Santos vencendo chega na pontuação aqui do Internacional, e aí vai complicar tudo de vez, tá, galera? Então, assim, do Vasco para baixo aqui, todo mundo tem chance de ser rebaixado, especialmente se o Santos vencer esse jogo, né? O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o Internacional venceu 3 vezes e empatou 2, né? Ou seja, tem favoritismo aí nesse confronto direto o time do Internacional. E jogando em casa, acredito que não vai vacilar, né? Tá pagando a odd de 2,15 pro Internacional vencer e 3,80 pro Santos vencer. Aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Internacional. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto e logo em seguida o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de segunda-feira a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Turquia, Başakşehir contra Trabzonspor, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Inglês Premier League, Manchester contra Everton, mais de um gol e meio na partida também. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Mirassol contra o Ceará, a gente pegou aqui Mirassol vence com empate anula para dar aquela garantia extra no nosso bilhete. No final a gente teve uma odd de 1,90. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$190,97. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos também, tá? Primeiro jogo aqui, Campeonato Espanhol, a gente pegou o jogo entre Espanhol e Sevilha, a gente colocou aqui para ter 3 escanteios ou mais no primeiro tempo, tá? Aí o segundo jogo, Mirassol e Ceará, a gente colocou o Mirassol para marcar um gol, independente do resultado final, e o terceiro jogo também do Brasileirão Internacional e Santos, a gente colocou aqui para ter um cartão no primeiro tempo pelo menos, tá? Tem que sair pelo menos um cartão aí no primeiro tempo, que é bem provável de acontecer. No final a gente teve uma odd de 1,55, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$155,11. Esse bilhete eu acredito que tem 80% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa segunda-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, dos palpites, dos bilhetes. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. Quem puder também, compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá show? Um forte abraço, uma ótima semana para você, para toda a sua família e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!